parou para pensar quantos desafios você já enfrentou na tua vida e quantos você ainda vai enfrentar? É verdade, a vida é repleta de desafios, repleta de encruzilhadas e todos nós precisamos sim adquirir um conjunto de valores e de ideias para que a nossa vida não fique à deriva, para que a gente tenha sim sentido, propósito, a gente tenha objetivos na nossa vida, para a vida não ficar à deriva. Citei aqui num podcast um pensamento que eu gosto demais, que diz que não existe vento favorável para quem não sabe aonde quer chegar. Por isso que nós precisamos de ideias para enfrentar os nossos desafios, para enfrentar as nossas tristezas, o nosso sofrimento. Porque a vida também tem isso, tem muitas dores e muitas lutas. Aliás, a gente chegou por aqui chorando, mas a gente não precisa passar a vida assim. Temos sim que aprender a lidar com a tristeza, com o sofrimento, com a infelicidade, mas temos também que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos propósitos e da nossa felicidade. Com o passar dos anos, a gente vai entendendo sim que a vida é difícil, que ela tem dias extremamente complicados, mas que é possível viver uma vida que vale a pena. E isso é possível quando a gente assume o nosso papel, quando a gente passa a cuidar do nosso próprio coração. E eu quero que de cara você já pense nisso. Se você tem cuidado de você mesmo, de você mesma, se você tem cuidado da sua autoestima. Existe uma certa confusão com a questão da autoestima. Muita gente diz que a autoestima é um ato de egoísmo. Não. Autoestima é você valorizar a sua própria vida. Egoísmo é quando você faz alguma coisa para você e você não se preocupa nem um pouco com os desdobramentos disso na vida de outras pessoas. Autoestima é quando você está trabalhando para o seu bem-estar e é claro que se você está bem, o meio em que você vive também será beneficiado por isso. É aquela explicação que a gente recebe quando entra no avião e vem o recado. Em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você para depois você poder ajudar alguém que esteja precisando de ajuda. Ou seja, isso não é egoísmo. Eu preciso estar bem para poder ajudar os outros. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos, sim, ter tempo para parar, para olhar dentro da gente, pensar nos nossos desafios e nos nossos propósitos. Por isso, quero hoje falar com você a partir de 3 pensamentos curtos, e quem me conhece sabe que eu gosto dos pensamentos curtos, esses que possuem a capacidade de nos desafiar, de gerar reflexões em nós, inclusive já citei um aqui agora no começo, mas não são pensamentos que nos dão uma resposta, são pensamentos que nos levam para uma reflexão. Porque a gente vive num mundo rápido onde as pessoas querem resposta para tudo. E a questão não é ter uma resposta, a questão é a gente ter ideias que nos fazem caminhar, que nos levem para frente, que façam que a nossa vida tenha sentido, assim como nos ajudem a cuidar do nosso dia a dia. Porque eu acredito muito que a qualidade da nossa vida é definida no nosso dia a dia. Eu gosto demais do livro do Eclesiastes, um livro da Bíblia que muita gente não gosta exatamente por ele ser muito sincero. Ele não esconde, não sublima e não nega a realidade, que é o problema de tanta gente. Negar a realidade, fingir que algo não está acontecendo, deixar para depois, procrastinar situações e problema deixado para depois é problema que vai crescer. Ou seja, tem muita gente que tem uma resistência com esse livro de sabedoria judaica, um livro que muitos teólogos atribuem a sua autoria a Salomão, um livro de uma pessoa que viveu muitas coisas, que correu atrás de muitas coisas, e ele está meio que no final da vida nos dando dicas de como que a gente pode viver uma vida melhor. Ele está usando a sua experiência para nos abrir os nossos olhos, abrir o nosso pensamento para a gente refletir sobre algumas questões da vida. Eu pesquei aqui 3 pensamentos, 3 frases, 3 provérbios que podem nos ajudar, espero que te ajude na sua caminhada pela vida. Os 3 provérbios que eu vou ler, os 3 pensamentos, os 3 versículos estão no livro do Eclesiastes, no capítulo 10, mesmo que você não tenha familiaridade nenhuma com a Bíblia, que você não esteja acostumado, ou que você seja até de outra religião, ou que você não tenha religião alguma, eu acredito sim que essa sabedoria ela pode te ajudar muito na sua caminhada pela vida. Um dos pensamentos que o Salomão, que o Eclesiastes diz para a gente é esse, abre aspas,
Como uma mosca morta faz cheirar mal o frasco de perfume, uma pequena tolice estraga muita sabedoria. Fecha aspas. Uma frase curta e que pode gerar em nós muitos pensamentos, e eu quero muitas reflexões, muitas ideias, insights, e eu então reparto com você o que eu penso quando leio isso. Que é melhor o risco de uma decisão do que se tornar refém de uma omissão. Você já parou para pensar que nós somos reféns das nossas decisões? Assim como somos reféns também das nossas omissões, porque se omitir é também uma decisão. Ou seja, o que a gente precisa tomar muito cuidado na nossa vida é que não existe decisão neutra. Tudo traz um desdobramento. Aquilo que eu decido e aquilo que eu não decido. Então eu preciso pensar muito bem nas consequências daquilo que eu faço, assim como eu preciso ter cuidado com as questões simples da vida, aquelas decisões que a gente considera simples demais ou são questões do dia a dia. Nesse provérbio que eu li para vocês, é como se um homem estivesse fazendo um perfume com muito cuidado e ele não se deu conta de que caiu uma mosca naquela solução e estragou todo o trabalho. É um detalhe, coisa pequena, coisa trivial, mas é exatamente na trivialidade da vida que nós devemos colocar mais ainda a nossa atenção. Porque um detalhe, uma mosquinha, pode estragar todo o nosso trabalho. Não são palavras pontuais, vez ou outra, que vão fazer de mim um bom pai, mas sim o pai que eu tenho sido todos os dias, nos detalhes do meu relacionamento com os meus filhos. Nos gestos simples, nas atitudes mais singelas, eu estou me desenhando no coração dos meus filhos, da Gabi e do Felipe. Sabe por que a gente gosta de falar de coisas grandes e jogar nas coisas grandes a solução de tudo? Eu acho que é porque a gente nem tem acesso às coisas grandes, é uma boa maneira da gente não resolver nada e de repente ter uma boa desculpa de dizer isso aí é grande demais, eu não tenho capacidade. Grandes coisas não acontecem toda hora na nossa vida. Então nós precisamos pensar nas coisas pequenas, naquelas que nós temos acesso. E falar de detalhes torna a coisa um pouco complicada porque nos coloca no jogo. Porque aí sim, eu e você estamos diante da responsabilidade do dia a dia. De falar em ajustar trivialidade, sabe por que incomoda? Porque é possível. Eu não tenho uma desculpa, ou eu tenho que admitir, não vou fazer e lidar com as consequências da decisão de não fazer. A gente sempre acha que a solução ou a felicidade está em lugares distantes. Não, de repente está bem perto, está dentro de nós. E isso nos coloca exatamente na cena. Eu li uma história em um livro do professor Mário Sérgio Cortella que eu gostei demais e vou contar ela aqui para você com as minhas palavras. A história de uma grande empresa, dessas que trabalha 24 horas por dia, 3 turnos de funcionários, porque ela não precisa dessa capacidade incrível de produtividade e de repente tiveram um problema e o sistema de máquinas da empresa parou. E aquele desespero todo e todo mundo se movimentando, chamaram os engenheiros para dar uma olhada nos equipamentos para ver o que estava acontecendo. E aquela equipe de engenheiros chegou lá, olhou todas as máquinas, olhou os computadores e não conseguiram resolver nada. Mexeram e chegaram à conclusão que estava tudo na questão dos mecanismos e dos equipamentos, estava tudo ok. No desespero de perder mais tempo, eles chamaram uma equipe de fora do país que construiu as máquinas. Essa equipe veio quanto antes para mexer para também dar seu parecer, para olhar o que estava acontecendo, e eles mexendo na fábrica o dia todo, colocando em fios e mexendo nos equipamentos e scanners e computadores para saber o que estava acontecendo, e eles não descobriram nada. Quando a gente tenta todas as soluções, ninguém mais sabe o que fazer, eles lembraram de um senhor que foi zelador da empresa por muito tempo, aquele cara que conhecia todos os cantinhos da empresa, toda a fiação, todos os remendos, todas as gambiarras, e lembraram dele e resolveram chamá-lo para ver se ele poderia dar uma ideia do que estava acontecendo. E ele foi lá com a sua velha e boa marreta, sua malinha com uma marreta, um martelinho, um alicate, a chave de fenda,
Ele andou pela fábrica toda, aquela fábrica que ele conhecia, cada detalhe, cada cantinho, e ele então começou a olhar alguns encanamentos, ele achou estranho algum barulho, ou ele achou estranho a ausência de alguns barulhos, e ele pegou o martelinho dele, foi batendo em alguns encanamentos, até que ele chegou uma hora, ele pegou uma marreta maior e deu uma marretada enorme no cano. Aquele cano então destravou, alguma coisa estava travando o cano, desentupiu o cano e todas as máquinas voltaram a funcionar. Todo mundo celebrou muito o fato daquela solução dos problemas. A fábrica poderia voltar a trabalhar e produzir e voltar a vender. E aí então foram prestar para ele, né, pedir para ele que ele mandasse a conta. E ele mandou lá, fez o recibinho dele lá e colocou R$1.000. E quando o departamento financeiro viu aquela conta de R$1.000, pediram que ele fizesse a discriminação do trabalho. Como assim, né? Uma marretada valer R$1.000? Não pode. E ele colocou então na descrição da nota dele: dar uma marretada, R$1. Saber onde dar a marretada, R$999. A sabedoria da gente saber aonde que a gente tem que mexer. Geralmente é uma coisa simples. A gente precisa ficar atento às coisas simples da vida, porque isso é o valor da nossa existência. Não se encante com potentes computadores ou grandes sabedorias teóricas. Às vezes a sabedoria da vida está em a gente olhar para as coisas simples, talvez conversar com as pessoas mais simples, abaixar um pouco as nossas expectativas e cuidar dos detalhes. Porque a gente está preocupado tanto com coisas tão grandes. Aí vem ali aquela pequena mosca, cai na solução e estraga todo o nosso trabalho. Você tem se preocupado demais com coisas grandes? Ok, coloque elas, claro, na tua preocupação, elas têm que ter um lugar na nossa vida. Mas a gente não pode ser indiferente, a gente não pode deixar de lado também as coisas simples do nosso dia a dia. Outro provérbio que o Eclesiastes deixa para a gente diz assim: quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta lenha corre perigo a cada golpe. O que isso quer dizer? Na minha opinião, quer dizer o seguinte: que todas as decisões têm consequências. Você já parou para pensar nos seus próximos anos? Quais são os seus planos? Outra pergunta: você já fez as contas de quanto que isso vai te custar? Mas custar aqui não é dinheiro. Quanto que isso vai te custar de emocional, quanto que isso vai custar dos seus dias, quanto que isso vai custar do seu tempo com a sua família, com seus amigos. Pensar em desdobramentos é uma capacidade que todos nós precisamos desenvolver. Veja bem o que o provérbio está dizendo, que quem mexe com pedras e com lenha fica com a mão machucada e com dor nas costas. Ele está nos alertando pelo seguinte, que as pessoas querem viver sem preço e isso não existe. Tudo tem um preço a ser pago. É um alerta por meio de uma metáfora para dizer o seguinte: você decidiu se casar, você decidiu se separar, você começou a namorar, você quer mudar de cidade, você quer trocar de trabalho, enfim, seja lá o que for. Tudo tem uma dificuldade envolvida e tudo tem uma consequência. E isso não quer dizer que eu não tenha que tomar decisões. Claro que eu tenho que tomar as decisões. A minha vida é fruto das decisões que eu tomo. Eu só não posso esquecer que toda decisão tem um desdobramento. E não esqueça, não decidir. As omissões, elas também são decisões. E elas também trarão para você consequências. Nós somos donos, né? Temos o direito de tomar as nossas decisões, claro, temos o dever de tomar decisões, mas a gente não pode esquecer que nós também somos reféns daquilo que nós decidimos. Nós precisamos, por isso, pensar muito bem. É o conceito da maturidade. Maturidade não é aquela pessoa que faz tudo certo ou que sabe tudo. Até uma pessoa que sabe tudo e faz tudo certo, essa pessoa não existe. Maturidade é a capacidade que nós precisamos desenvolver de pensar nas consequências daquilo que nós estamos fazendo. Quem mexe com pedras, óbvio que o Eclesiastes está usando de figura de linguagem da sua época para dizer que quem mexe com pedras vai ficar com a mão ferida. Quem trabalha com a lenha, sim,
vai ter dor nas costas, porque não tem decisão neutra na nossa vida, tudo trará uma consequência. Então a grande questão é: eu vou tomar uma decisão? Sim. Eu estou disposto e disposta a lidar com as possíveis consequências e desdobramentos dessa decisão? Isso é um ato de maturidade emocional, que é, inclusive, depois da decisão tomada, e as consequências obviamente virão, a gente não ficar jogando para terceiros a responsabilidade daquilo que a gente fez. Então lembre que não existe decisão neutra. Todas geram algum desdobramento em nós. E o último provérbio que eu reparto com você diz assim: quem corta a lenha corre perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. E eu diria aqui para você, então, insira a introspecção em sua vida. Sabe o que nós precisamos na nossa vida? De pausas. As pausas fazem parte do viver. Inclusive, essa é uma regra da agricultura. Na agricultura tem um tempo em que você planta, tem um tempo em que você colhe e tem a entre-safra. Período onde você vai cuidar do solo para que ele volte a produzir. Porque nada frutifica sempre. A gente precisa, na nossa vida, aprender a parar. A nossa agenda, eu sei que você tem muitas coisas para fazer, muitas demandas, muitas questões, eu também tenho, mas a gente precisa aprender a descansar, a gente precisa aprender a ter o nosso tempo de olhar para a gente. E o Eclesiastes, ele compara a vida aqui como cortar algo com uma faca sem corte. E ele diz, machado sem corte exige muito esforço, portanto afia a lâmina. Às vezes a gente fica colocando mais esforço, se dedicando cada vez mais. Ele está dizendo, escuta, porque em vez de colocar mais esforço, você não para um pouco e afia a lâmina. E isso é uma metáfora para você, que talvez está fazendo tanto esforço emocional, lutando para tanta coisa, e ele está dizendo, para um pouco, cuida do teu coração, porque de repente o que você está precisando não é colocar mais esforço, é pensar mais. Você está colocando mais esforço e está ficando mais cansado, é melhor você parar um pouco, afiar o teu coração, porque isso vai diminuir o esforço. Veja bem, se encher de atividade não é sinônimo de uma vida funcional e feliz. É sinônimo simplesmente de que a tua vida está cheia de atividades. Você ter uma agenda lotada não faz de você uma pessoa importante, faz de você uma pessoa ocupada. Como é bom quando a gente se sente livre para inserir as pausas no nosso viver, porque nada frutifica sempre. A gente precisa parar para avaliar o nosso coração. Porque no nosso tempo corrido, parece que parar é perder tempo. Parar é ver o tempo escorrer e ficar com a sensação de falência. Não, parar pode ser exatamente aquilo que vai salvar você de uma possível falência, seja ela de que área que for. Eu me lembro quando fui correr a minha primeira maratona, eu já corri 13 maratonas, e na planilha de treinos tinha lá os treinos de 15, 25, 30 quilômetros, treino de velocidade. E 2 dias na semana tinha um treino muito interessante, que na planilha estava Day Off, que é exatamente o dia onde, em tese, entre aspas, a gente não treina. E o treinador da nossa equipe sempre dizia, o Day Off, o dia do descanso, ele é tão importante quanto o longão, o dia que você vai correr 30. Porque se você não fizer o Day Off, você não consegue fazer os 30 quilômetros. Parar é fundamental na agricultura, na corrida e na vida. Parar e pensar pode ser o que está faltando para melhorar a qualidade dos seus dias. Ou seja, nas muitas atividades que nós temos, a gente também precisa ter uma atividade que é cuidar do nosso próprio coração. Quer seja um tempo você com outras pessoas, você num processo terapêutico, seja lá como for. Mas não ache que as muitas atividades, que as muitas funções, uma agenda lotada vai fazer de você uma pessoa importante. Não, isso vai fazer de você uma pessoa exausta. Às vezes a gente diz, não, mas eu não tenho tempo. Não, nós temos tempo. É que algumas coisas não fazem parte da nossa prioridade. Elas não estão na nossa questão como algo importante.
E importante é aquilo que eu coloco dentro de mim, é aquilo que eu importo para dentro de mim. Então, para pensar um pouco, né? Quantas questões da vida você precisa decidir, quantas coisas você precisa fazer, e a gente tem coisas que, claro, a gente pode até inclusive cancelar, porque tem muita coisa que a gente faz, vai carregando o peso e a gente não sabe por quê. E sim, tem coisas que não tem jeito, faz parte da vida, a gente precisa encarar, a gente precisa fazer aquilo que está diante de nós. Mas a gente também precisa, vira e mexe, lembrar de cuidar dos detalhes, porque uma mosca morta, lembre que isso é uma metáfora, é uma coisa pouca, uma sujeirinha pode estragar todo o nosso trabalho, por isso a gente precisa cuidar do nosso dia a dia, dos detalhes da nossa vida. A gente precisa lembrar que todas as nossas decisões têm consequências e as nossas omissões também. Assim como a gente precisa de um tempo para parar e olhar para a nossa vida e questionar, talvez com a seguinte pergunta que eu faço muito para as pessoas: vale a pena você continuar vivendo o dia de hoje como você viveu o dia de ontem? Vale a pena viver o próximo ano como você viveu esse? Enfim, questionar a nossa vida, porque o questionamento, sim, esse pode levar a gente para um crescimento e para uma melhor qualidade de vida. Eu fico por aqui, obrigado pela sua companhia, espero ter sido para você também uma boa companhia. Não sei onde que você escutou esse podcast, se no trânsito, se correndo, se deitado, se trabalhando. Espero que tenha gerado em você boas reflexões, bons questionamentos para você pensar e assim melhorar a sua qualidade de vida. Se fez bem a você, peço que você espalhe isso por aí, para os seus amigos, no grupo da empresa, no grupo da família. Convido você também a me seguir, tanto no Instagram como no YouTube. Nesses 2 lugares, no Instagram eu escrevo semanalmente. Também posto no Instagram e no YouTube vídeos sobre saúde mental e sobre psicanálise, sempre com a intenção de gerar em você boas reflexões, bons pensamentos, para de fato, e repito, para melhorar a sua qualidade de vida. Um abraço, até a próxima.